o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa de Israel estavam em estado de profunda confusão e choque. Conforme os dados estatísticos mais recentes de entrada e saída do país revelavam que, em 2025, o número de israelenses que viajaram para o Brasil aumentou exponencialmente em 513% em comparação com o ano anterior. Isso se tornou um fenômeno social sem precedentes, especialmente quando 20 alunos de elite da Tarell International School, o futuro e a esperança de Israel, exibiram um comportamento que surpreendeu a mídia internacional durante uma excursão ao Rio de Janeiro, Brasil. O Brasil é o verdadeiro paraíso na Terra. Por favor, deixe-me ficar aqui. Yael, filha única de um alto oficial das Forças Armadas de Israel, chorou ao telefone para seus pais, após apenas 3 dias no Rio de Janeiro, declarando que queria ficar. Mais tarde, no dia de seu voo de volta, ela se escondeu para não ter que deixar o Brasil, causando uma grande comoção e busca. O que realmente aconteceu? O que essa elite de Israel viu no Brasil? Antes de continuarmos, por favor, deixe seu comentário e me diga de que parte do mundo você está assistindo. E não se esqueça de se inscrever, pois as notícias sobre o Brasil amanhã são algo que você definitivamente não vai querer perder. Meu nome é Yael, tenho 18 anos e moro em Tel Aviv, na melhor cobertura da cidade. Da grande janela de vidro do chão ao teto da minha sala de estar, posso ver o belo mar Mediterrâneo, as águas azul escuras se estendendo até onde a vista alcança, mas nunca me senti relaxada o suficiente para apreciar sua beleza plenamente. Meu pai é um general de alta patente nas Forças de Defesa de Israel. Os detalhes de sua unidade são um segredo de Estado. Não posso revelar, mas mesmo dormindo em casa, ele sempre mantém sua pistola fria na cintura. Minha mãe é CEO de uma das principais empresas globais de software de segurança cibernética e proteção contra ameaças. A Tarell International School, onde estudo, é uma instituição que forma líderes que carregarão o destino de Israel no futuro. Minha melhor amiga, Tamar, cujo pai é membro do parlamento e mãe é juíza, e eu recebemos uma educação de elite desde cedo, falando 4 idiomas fluentemente, estudando cálculo avançado e programação, mas, ao mesmo tempo, tivemos que aprender a atirar, como vestir uma máscara de gás rapidamente e como correr para um abrigo em 90 segundos. Aos olhos de um estranho, essa pode ser uma vida invejável, com a tecnologia mais avançada, uma cidade próspera, uma família rica e um futuro seguro. Mas só nós sabemos que, na verdade, vivemos em uma gaiola de ouro luxuosa, mas extremamente desconfortável. Quando nos sentamos em um café ao ar livre com um ambiente agradável e queremos tomar um brunch, se virmos uma mochila desacompanhada, devemos alertar imediatamente a equipe de desarmamento de bombas. Na entrada de todos os shoppings, devemos permitir que seguranças armados com fuzis de assalto revistem nossas mochilas. Para nós, a tensão é como o ar, algo normal e sempre presente ao nosso redor. Nunca esquecerei o dia na sala de aula em que decidimos o destino da nossa excursão. Era a aula de física. A sirene de alerta de ataque aéreo soou estridente, como se fosse rasgar as paredes da escola. Alerta! Alerta! Todos para o abrigo agora. Nenhum de nós gritou ou entrou em pânico, pois era algo muito familiar. Colocamos nossas canetas de forma habilidosa, nos escondemos debaixo das mesas de forma ordenada e seguimos os sinais da nossa professora para o abrigo subterrâneo no final do corredor. Quando a porta de ferro pesada do abrigo se fechou com um estrondo, na escuridão, tivemos que prender a respiração, esperando pelos longos 90 segundos. Acima de nossas cabeças, explosões ressoavam como trovões. Esse era o som do nosso sistema de defesa aérea, domo de ferro, interceptando os mísseis inimigos no céu. E nesse bunker, que ainda cheirava a poeira, a professora guia anunciou a notícia. Nosso destino desta vez é a República Federativa do Brasil. Em um piscar de olhos, o burburinho no abrigo abafou o som das explosões lá fora. Brasil, professora? Não há muitos golpes de Estado lá? E a questão da violência nas favelas? Não é perigoso?
Queremos ir para a Suíça ou Nova Zelândia, países realmente pacíficos. A insatisfação de meus amigos explodiu. Em nossa compreensão, embora o Brasil tivesse a reputação de belas praias e comida deliciosa, também era um país cheio de incertezas políticas e perigos latentes. Quando voltei para casa para contar ao meu pai, ele se opôs ainda mais violentamente do que eu imaginava. Brasil, ele bateu forte na mesa de jantar. A situação lá é imprevisível. Você sabe o quão perigosa é a instabilidade política? Não é diferente de ter grupos terroristas ao nosso lado. E o problema que eles enfrentam não são apenas mísseis esporádicos, mas conflitos internos que podem explodir a qualquer momento. Nunca, em hipótese alguma, vou te enviar para um lugar assim. Mas as palavras do meu pai acenderam uma estranha curiosidade em meu coração. Um país que enfrentou a incerteza ao longo de sua história moderna, uma nação cercada por vizinhos poderosos e carente de recursos naturais. Por quê? Nas séries que eu assistia na Netflix, os jovens brasileiros sorriam e riam de forma tão vibrante. Aquelas imagens de paz eram apenas cenas montadas em um estúdio ou propaganda criada pelo governo? Falei com meu pai com firmeza. Vou ver com meus próprios olhos se a paz lá é real ou falsa. Pai, sou maior de idade. Deixe-me decidir por mim mesma. Por fim, meu pai cedeu, mas com uma condição. Se ocorresse qualquer emergência, eu deveria evacuar imediatamente para a Embaixada de Israel no Rio de Janeiro ou procurar ajuda da Embaixada dos Estados Unidos. Na noite anterior à partida, escondi um rastreador de emergência de nível militar no fundo da minha mochila, junto com spray de pimenta, e inseri notas de dólar de alto valor em um compartimento secreto do meu passaporte. Essas eram as regras de sobrevivência que me foram ensinadas durante toda a minha vida. No aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, passamos pela segurança mais rigorosa do mundo. Os olhos afiados dos soldados armados, o ofegante dos cães farejadores e os códigos que vinham dos rádios eram, para nós, o som da segurança. Após uma longa viagem de mais de 10 horas, o capitão finalmente anunciou: "Senhores passageiros, estamos prestes a pousar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A hora local é 23h30. O avião gradualmente se aproximou da pista. Saímos da aeronave com cautela e em pleno estado de alerta. Mas, assim que pisamos no terminal, meus amigos e eu ficamos tão chocadas que não conseguimos falar. Eles apertaram meu braço, tremendo, e sussurraram: "Isso, é mesmo 23h30? A primeira coisa que vimos foi a luz. Era completamente diferente dos aeroportos europeus, que geralmente são escuros para economizar energia, ou dos aeroportos de Israel, cheios de luzes brancas e frias que transmitem uma sensação de vigilância. O aeroporto de Galeão estava tão claro quanto o dia. O teto era alto e espaçoso, o chão polido brilhava como um espelho, sem uma única partícula de poeira ou papel. Mas o que mais nos impressionou foi outra coisa. Onde estão os soldados? Onde está a polícia?" Tamar olhava ao redor com olhos confusos e preocupados. No aeroporto Ben Gurion, a cada 5 metros, há um soldado com um fuzil M16 e carros blindados podem ser vistos. Essa é a sensação de segurança a qual estávamos acostumadas. Mas aqui não havia nada. Sem falar em soldados com armas, mal se viam policiais com cacetetes. O que víamos eram recepcionistas sorridentes em uniformes elegantes e estátuas de divindades que pareciam majestosas. O sistema de segurança deste aeroporto é muito frouxo. E se um terrorista entrar? Tamar sussurrou no meu ouvido. Assenti, concordando. A ousadia de manter um aeroporto aberto sem uma defesa tão forte, mesmo com riscos de segurança constantes. Os brasileiros devem ser imunes ao perigo. Com curiosidade e desconforto, caminhamos até o balcão da imigração. Estávamos preparadas para sermos interrogadas em detalhes. Apenas mostrar um passaporte israelense geralmente resultava em perguntas especiais ou em sermos levadas para uma sala pequena. O que veio fazer? Já foi soldado? Sabe usar explosivos? Mas quando chegou a minha vez, o oficial da imigração olhou para mim e sorriu gentilmente. Olá. Bem-vinda ao Brasil. Só isso.
Nenhum olhar de desconfiança, nenhum interrogatório rigoroso. Enquanto eu estava atordoada de surpresa, outro funcionário se aproximou. Instintivamente, encolhi-me, apertando minha mochila, pensando que ele viria me revistar, mas o funcionário falou em inglês fluente. Vocês são estudantes, não são? Se quiserem ir mais rápido, há um portão automático ali. É mais rápido. Querem ajuda? Caminhamos até o portão automático, que parecia tão moderno quanto hipnotizante. Escaneamos o passaporte, reconhecimento facial, comparação de impressões digitais. Bip! A porta se abriu em 10 segundos. Foi rápido demais, suave demais. O que nos recebeu não foram soldados armados, mas um sistema de tecnologia avançada perfeitamente projetado. Aqui, não havia controle opressor, apenas gestão inteligente, tranquila e amigável. Seria este o lendário país da alegria? Depois de pegar nossas malas e sair do aeroporto, o vento noturno do Rio de Janeiro em dezembro, embora fresco, era estranhamente revigorante. Entramos em um ônibus em direção ao centro da cidade. Quando o ônibus entrou na via expressa, rumo ao coração do Rio, fiquei chocada com a vista pela janela. As luzes da estrada se estendiam até onde a vista alcançava, as luzes cintilantes dos arranha-céus e do Cristo Redentor, que brilhava proeminentemente no céu noturno. De repente, meu smartphone vibrou com uma mensagem do meu pai. Chegou? Tudo bem? Como está o posicionamento militar no aeroporto? Quantos carros blindados? Fiquei imóvel por um momento ao ler a mensagem do meu pai. Agora, ele provavelmente estava sentado em sua sala de comando de batalha, olhando para a tela do radar com estresse. Virei-me para a janela, olhando para a cidade que parecia adormecida, mas ainda estava brilhante. Respondi com as mãos trêmulas. Pai, é estranho aqui. Não vi uma única arma, nenhum soldado, não ouvi nenhuma sirene de polícia. Mas pai, é muito estranho, aqui parece mais seguro do que Tel Aviv. Pensei por um momento e digitei a última frase. O sistema de defesa daqui não parece ter sido construído no céu, mas sim no coração das pessoas. Tenho que descobrir o segredo deste país. Ao enviar a mensagem, levantei a cabeça. O ônibus estava seguindo para o centro do Rio. Tive a sensação de que o spray de pimenta escondido no fundo da minha mochila talvez não fosse usado em toda a viagem. E essa premonição se tornou realidade apenas 30 minutos depois, quando entramos na Zona Sul. Quando nosso ônibus entrou na movimentada área comercial, mal pude acreditar no que via. Professora, olha aquilo. Era pouco mais de 1h da manhã. Uma jovem, de saia curta, usando fones de ouvido, caminhava calmamente na calçada, olhando para o celular. Em sua mão, havia um copo de açaí, não havia mais ninguém por perto, mas ela não demonstrava nenhuma cautela, não olhou para trás, não segurou a bolsa no peito. Como era possível? Uma mulher caminhando sozinha a essa hora. Em Israel, isso seria equivalente a um suicídio. Não, em qualquer capital do mundo, isso seria considerado uma ação perigosa. Naquele instante, meu coração começou a bater forte. Este era o mundo que eu sonhara inúmeras vezes nos meus sonhos durante 18 anos, mas sempre acreditei que não existia neste mundo a liberdade de não precisar se defender. Mas este era apenas o começo. Olhando pela janela, vi lojas de conveniência e restaurantes de rua, ainda acesos 24 horas por dia. Não sabíamos que o lado verdadeiramente surpreendente deste país não eram essas luzes brilhantes, mas sim o que estava escondido na escuridão, nas estações de metrô e nos olhos das pessoas. Logo chegamos ao hotel, e lá encontraríamos o segundo evento que destruiria completamente nosso senso comum. Após o check-in e a entrada nos quartos, o relógio marcava 2 da manhã. Embora tivesse desfeito as malas e me jogado na cama, não conseguia dormir. Em parte, era por causa do jet lag, mas principalmente porque a imagem daquela mulher caminhando sozinha ainda me assombrava. Pela janela, a vista noturna do Rio de Janeiro brilhava como uma joia. A cidade parecia ainda cheia de vida. Croc! O som do meu estômago quebrou o silêncio. Tamar, que estava deitada na cama ao lado, riu baixinho. Eu também estou com fome. Vamos comer alguma coisa? Ah, essa hora.
Que loja estaria aberta? Em Tel Aviv, às 2 da manhã, todas as lojas estão fechadas. E estamos em um país estrangeiro. Quando passamos de carro, você não viu? Havia muitas lojas abertas. Aquelas lojas chamadas padaria parecem estar em todo lugar. Com um pouco de esperança, batemos na porta da professora Guia, a chefe da equipe. A professora ainda estava acordada. Professora, estamos com muita fome. Podemos descer para comprar algo na padaria lá embaixo? É só do outro lado do hotel. Não deve ser um problema. Mas não vão muito longe. Voltem em 30 minutos. Se algo acontecer, apertem o botão de emergência imediatamente. Com a permissão da professora, descemos para o lobby. Assim que saímos da porta giratória do hotel, com o vento noturno soprando suavemente, uma estranha sensação de segurança nos envolveu. Não havia cantos escuros assustadores. As luzes da rua brilhavam como se fosse dia. A padaria na esquina brilhava com uma luz quente e acolhedora como um farol. Entramos na padaria do outro lado do hotel. Olá! Um jovem funcionário que parecia um estudante estava repondo as prateleiras. Ao ouvir o barulho, ele levantou a cabeça, sorriu e acenou para que entrássemos. Nas prateleiras, sanduíches, pão de queijo, salgadinhos e bebidas estavam dispostos de forma organizada, sem nenhum espaço vazio. Uau, quanta coisa! Se houvesse uma guerra, poderíamos sobreviver por anos. Tamar exclamou, pegando um sanduíche de queijo e presunto quente. Compramos salgadinhos, pão de queijo e diversos tipos de sucos que diziam ser famosos no Brasil. Ao pagar, o funcionário gentilmente nos ensinou a usar o micro-ondas e arrumou tudo em uma sacola. Sentamos para comer nossos salgadinhos em uma mesa, na frente da loja às 2h30 da manhã. Em Israel, essa seria a hora em que as viaturas de patrulha passariam e pediam nossos documentos de identidade, ou a hora mais caótica. Mas aqui, vi um funcionário de escritório de terno, que acabara de sair do trabalho, comendo pão na chapa, e vi estudantes uniformizados ainda fazendo suas refeições noturnas. Ei, olhe para aquela mesa, Tamar. Tomer apontou com seu talher para uma mesa na loja, ao lado da janela de vidro. Havia um laptop aberto, a tela ainda brilhante. Ao lado, um iPhone de última geração, mas o assento estava vazio. Onde estava o dono? Nós olhamos para aquela mesa por 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Ninguém voltou. Enquanto isso, inúmeros clientes entravam e saíam. Alguns pegavam bebidas, outros pagavam. Mas o laptop e o celular caros continuavam lá, expostos a todos, como se dissessem, venham me roubar. Isso é loucura. Tamar largou os talheres, o rosto sério. Vamos sair daqui. Isso não é normal. O que está acontecendo? É uma armadilha? Ou o dono enlouqueceu? Deixar um computador e um celular em um lugar público sem supervisão é completamente contra as regras. Deve ser a polícia armando uma emboscada ou há câmeras escondidas filmando um programa de pegadinhas. Ao ouvir o que elas disseram, um calafrio percorreu minha espinha. Sim, em Israel, objetos desacompanhados são um alerta de bomba, mas em outros países, significa que no segundo seguinte, serão roubados. O fato de os objetos permanecerem sem vigilância ia contra as regras de sobrevivência humana que havíamos aprendido. E se for roubado? E se vândalos vierem e o destruírem? Vamos embora. Não vamos procurar problemas. Quando estávamos prestes a levantar para ir embora, um jovem saiu do banheiro da loja. Ele voltou para a mesa com calma, sacudindo gotas de água das mãos. Ele nem verificou se seus pertences ainda estavam lá. Apenas sentou, colocou os fones de ouvido e continuou a digitar. Nós ficamos boquiabertas, como bobas, do lado de fora da janela de vidro, sem correntes, sem dispositivos anti-roubo, nem mesmo preocupação. Isso não é apenas uma questão de segurança, Tamar, eu disse com a voz trêmula. As pessoas deste país nasceram com um manual de instruções diferente? Por que confiam em estranhos tão incondicionalmente? Senti lágrimas nos olhos sem perceber. Em nosso país, para entrar em um supermercado, precisamos ter nossas bolsas revistadas, porque a desconfiança mútua é a única maneira de sobreviver. Mas aqui,
A confiança mútua é um modo de vida. Não são armas invisíveis que protegem esses bens, mas um contrato social invisível, porém imensamente poderoso, que sustenta esta nação. No caminho de volta para o hotel, olhei para o suco em minha mão. Embora estivesse frio, senti um calor no coração. Tamar mordeu o canudo e disse baixinho: Yael, se eu pudesse ficar aqui, eu definitivamente pararia de tomar meus ansiolíticos. Nós sorrimos amargamente uma para a outra. As ruas do Rio de Janeiro às 3 da manhã ainda estavam claras, mas comecei a perceber que não era apenas a luz da eletricidade, mas uma luz que emanava do coração das pessoas. Na manhã seguinte, começamos nossa exploração oficial do Rio de Janeiro. A professora guia sorriu significativamente no ônibus. Bem, hoje eu as levarei a um lugar especial. Vocês entenderão por que Israel e Brasil são considerados de destinos compartilhados, mas tão diferentes. O ônibus seguiu em direção a uma área que nos permitiria ver um cenário semelhante à nossa história marcada por cicatrizes, mas com uma diferença crucial. Yael ligaria para seu pai, o general, e faria uma pergunta que abalaria seu coração. Pai, por que temos que viver assim? O ônibus percorreu as ruas movimentadas do Rio de Janeiro, seguindo para o oeste. Os arranha-céus que antes apinhavam o horizonte gradualmente desapareceram, dando lugar a campos verdes e montanhas. A professora guia pegou o microfone. Sua voz era mais profunda do que quando ensinava história. Alunas, vocês sabem por que os especialistas em estratégia internacional frequentemente comparam o Brasil a Israel? Tamar respondeu de brincadeira do banco de trás. Porque ambos são cercados por inimigos, não é? E são diplomaticamente isolados. A professora não riu. Ele olhou para o memorial que gradualmente aparecia pela janela e disse suavemente: Sim, mas isso é apenas parte da razão. A verdadeira razão vocês entenderão quando saírem do ônibus. Chegamos à comunidade do Vidigal, um lugar que não possui arquitetura grandiosa e impressionante, mas sim histórias de superação e transformação. Em vez de trens a vapor da Segunda Guerra Mundial, aqui testemunhamos a luta de uma comunidade que enfrentou a violência e o abandono, mas que se ergueu pela força de seu povo. Olhando para as vielas coloridas e a vista deslumbrante do oceano, senti uma estranha dor no coração. Essa cena era tão familiar, como as ruínas que vimos no Planalto de Golã. Entramos em uma área de exposição cultural. A professora apontou para fotos antigas e vídeos. Durante décadas, esta comunidade foi marcada pela violência e pelo tráfico. Os moradores viviam sob constante ameaça, com poucos recursos e esperança. Dezenas de milhares de pessoas lutaram para sobreviver, em condições que lembram tempos de guerra. Os números dos mortos nos deixaram chocadas, fazendo-nos prender a respiração. Tamar murmurou para si mesma: Isso é como nossa guerra da independência, quando no primeiro dia de nossa fundação, fomos cercados por exércitos árabes. Naquela época, todos pensavam que Israel desapareceria do mapa. O Brasil também, continuou a professora. Naquela época, este país estava sob constante ameaças internas, lutando por sua identidade e contra a pobreza, enfrentando desafios políticos e sociais enormes. O mundo inteiro pensava que não resistiriam, assim como ninguém acreditava que Israel sobreviveria. Mas eles sobreviveram. Eles usaram seu sangue e uma resiliência inacreditável para criar milagres nesta terra, banhada em suor e lágrimas. Olhando para as fotos em preto e branco nas exibições, as casas humildes, os rostos magros dos moradores, mas com olhos determinados, e as áreas que foram devastadas pela violência. Naquela época, o Brasil era pobre e cheio de perigos. A professora se virou e apontou para o Morro Dois Irmãos, que se erguia majestosamente em meio à beleza natural, as águas do mar se estendendo pacificamente. Sua voz estava cheia de emoção. Vocês vejam, este é o milagre. Em meio aos escombros da violência, eles não escolheram o ódio, mas sim o desenvolvimento. Há poucas décadas, eles dependiam da ajuda externa, mas hoje,
O Rio de Janeiro se tornou um dos centros econômicos e culturais mais importantes da região. Eles não apenas sobreviveram, mas vivem de forma incrível. Saí da exposição e fui para a beira da praia. A luz do sol filtrava pelas folhas das árvores até a grama. Havia grupos de turistas estrangeiros tirando fotos felizes na passarela. Alguns faziam passeios de barco para apreciar a paisagem. A paz e a beleza da vida presente contrastavam violentamente e de forma vertiginosa com as imagens da história brutal por trás. De repente, meu smartphone tocou. Era uma videochamada. O rosto do meu pai apareceu na tela. O fundo ainda era a sala de comando de batalha, cheia de mapas eletrônicos e luzes vermelhas piscando. Yael, como você está? Tudo bem? Pai ouviu que há agitação nos países vizinhos por aí. Ouviu algum som incomum? A voz do meu pai estava cheia de preocupação contida. Se fosse normalmente, eu teria respondido irritada. Pai, não sou mais criança. Mas hoje, olhando para a paisagem tranquila à minha frente, fiquei sem palavras. A imagem do rosto do meu pai na tela, marcada pelas rugas do estresse e da vigilância de toda uma vida, sobreposta aos rostos sorridentes e pacíficos dos turistas aqui, me fez refletir. Pai, estou na comunidade do Vidigal, eu disse. Girei a câmera para ele ver os turistas tirando fotos, o mar fluindo pacificamente, as ruas simples, mas cheias de vida. É como nossa casa. A ameaça foi real. Mas é muito estranho, pai. É estranho como? Ele olhou para a tela da câmera. Os rostos das pessoas aqui não têm sombra de medo. Ninguém se apressa para estocar água e comida enlatada com medo de que amanhã haja agitação. No metrô, ninguém carrega máscaras de gás. Vivemos em meio ao som das sirenes de alerta com apreensão. Nosso objetivo de vida é apenas sobreviver. Mas as pessoas aqui, elas estão além da sobrevivência. Elas estão vivendo, pai. Ou será que nossa definição de força é muito estreita? Talvez a paz mantida pela força militar não seja a verdadeira paz. Meu pai ficou em silêncio por um longo tempo na tela. Vi outros oficiais atrás dele ocupados com chamadas telefônicas, mas meu pai permaneceu imóvel, como congelado. Depois de um longo tempo, ele soltou um longo suspiro. Seus olhos ficaram estranhamente suaves. Essa pode ser a verdadeira vitória que soldados como nós sonhamos. Uma vitória que não exige puxar o gatilho, mas que permite que as pessoas caminhem em um parque com tranquilidade. O que você vê lá é o futuro que eu quero te dar. Depois de desligar, chorei por muito tempo. O Brasil não era apenas um milagre econômico. Eles eram jardineiros sobre ruínas. Eles provaram que, ao enfrentar ameaças, a arma mais poderosa não é a bomba nuclear, mas a construção de uma sociedade civilizada, próspera e feliz, tão preciosa que ninguém quer destruir. Lá, quando voltamos para o ônibus, o clima mudou um pouco. Antes, vínhamos com curiosidade. Agora, em nossos corações, havia um crescente respeito. Este país era uma grande lição, mas a impressão não parava por aí. A professora guia nos levou, ainda enxugando as lágrimas, de volta ao mundo subterrâneo do Rio de Janeiro. Lá, veríamos o verdadeiro motor que impulsionava a sociedade brasileira. Algo que nos faria, da nação startup, sentir vergonha. Essa era a disciplina cívica em seu nível mais elevado. Ônibus e trens em Israel são barulhentos. Estamos acostumados a discussões em voz alta, a empurrões para conseguir um assento. Chamamos isso de audácia e secretamente nos orgulhamos disso. Mas na estação central do metrô Rio, um lugar chamado de campo de batalha na hora do rush, vimos uma imagem do paraíso. Eram 18h, horário de saída do trabalho no Rio. Seguimos a multidão para a estação do metrô para experimentar a vida real dos cariocas. Um mar de gente fluía da entrada, como se toda a população de Tel Aviv estivesse reunida ali. Uau, quanta gente! Vamos ser esmagadas. Tamar agarrou minha mochila, assustada. Em Israel, lugares com muita gente são o alvo número 1 de homens-bomba. O medo nos atacou instintivamente. Chegamos à plataforma. Portas de vidro separavam a plataforma dos trilhos do trem. De repente, o metrô chegou e parou. No segundo em que as portas se abriram, pensei que haveria um caos, como Moisés antes do Mar Vermelho, todos se empurrando para entrar.
Mas eu estava enganada. Quando as portas do trem se abriram, todos que esperavam na fila não se moveram. Verdadeiramente, ninguém cruzou a linha amarela, nem uma única pessoa. Eles esperaram pacientemente para que todos os passageiros dentro do trem saíssem. Até mesmo aqueles que olhavam para seus telefones pararam precisamente atrás da linha, como se tivessem olhos nas costas. Como é possível? Ela estava boquiaberta de surpresa. Não havia policiais apitando. Não havia barreiras. Milhares de pessoas se moviam como um único organismo gigante, trabalhando em perfeita sincronia. Não havia empurrões, não havia xingamentos, apenas o som dos sapatos roçando no chão. Essa ordem, beirando a santidade, foi um choque cultural para mim. Finalmente conseguimos entrar no trem. Lá dentro, estava lotado como sardinhas em lata, difícil até de virar o corpo. Mas foi então que vi uma cena inacreditável. Em um canto do trem superlotado, havia 2 assentos azuis escuros vazios. Eram os assentos preferenciais. Na minha frente, havia uma estudante do ensino médio com uma mochila pesada, uma funcionária de escritório de salto alto, que parecia exausta, e um homem que parecia um operário da construção civil. Todos estavam espremidos no corredor, mas ninguém sentou nos 2 assentos vazios. Por que eles não sentam? Está vazio. Estou morrendo de cansaço, ela murmurou. Em Israel, um assento vazio é um campo de batalha, é um ponto estratégico. Quem chegar primeiro é o vencedor. Discutiríamos até ficarmos roxas por aquele pequeno conforto. Mas aqui, aqueles assentos azuis escuros pareciam estar cercados por um campo de força invisível e sagrado. Era uma gentileza silenciosa, mas poderosa. Mesmo com dores nas pernas de tanto ficar em pé, mesmo carregando mochilas pesadas, as pessoas abriam mão do conforto imediato para aqueles que poderiam precisar mais e que pudessem aparecer. Isso não é algo que a lei possa impor, mas é uma conduta profundamente enraizada no DNA desta sociedade. Na próxima estação, as portas se abriram. Uma mulher com um broche de grávida entrou. Não houve anúncios, ninguém direcionou a multidão lotada. Ela abriu caminho automaticamente, como uma onda. Ela caminhou diretamente para o assento vazio e sentou-se confortavelmente, pegando um livro para ler. Ela não precisou implorar com os olhos, não precisou agradecer, como se ser gentilmente cuidada por esta sociedade fosse algo normal. Olhei para aquela cena e me arrepiei. A forma como este país protege os vulneráveis não depende de regras frias, mas de um instinto caloroso. A impressão continuou no trem balançante. Para aliviar o desconforto, peguei meu smartphone por hábito. Pensei que em um túnel subterrâneo a 30 metros de profundidade, o sinal de internet definitivamente falharia, porque em nossa mente, bunkers de concreto espesso são construídos para deter mísseis e também são o cemitério dos sinais. Mas espere, Wi-Fi cheio. E ainda 5G. Meus amigos quase exclamaram juntos. Tentei abrir o YouTube. Um vídeo em resolução 4K começou a tocar imediatamente, sem nenhum carregamento. Isso é mais rápido que a internet da minha casa. Tentamos fazer uma videochamada para nossos amigos em Israel imediatamente. Ei, Yael, você não está em um metrô em movimento? Por que a imagem é tão clara? Você está em um estúdio de gravação? Nossos amigos do outro lado da linha pareciam não acreditar, até nos acusando de encenar. Tamar riu para a câmera. Pessoal, isso não é um metrô, é um cybercafé móvel a 80 km por hora. Nós, que viemos de um país que se autodenomina nação startup, inventamos o USB Drive. Temos tecnologia de firewall de última geração, mas ao nos depararmos com a sólida infraestrutura do Brasil, nos sentimos como homens das cavernas recém-saídos da caverna. Será este o país que precisa se defender? Mesmo nas profundezas do subsolo, ainda flui uma corrente sanguínea de dados de alta velocidade. Depois de descer do trem na estação Sapucaí, a professora guia nos levou para a beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, nas proximidades. O vento que vinha da lagoa, carregado de umidade e frescor, ajudou a dissipar todo o desconforto do trem. A cena à nossa frente nos fez prender a respiração novamente.
A vista noturna do parque à beira da lagoa era tão bonita quanto uma pintura a óleo em movimento. As luzes dos hotéis de luxo e do Shopping Village Mall do outro lado brilhavam, refletindo-se na superfície escura da água. A praia de Tel Aviv também é bonita, mas a lagoa do Rio de Janeiro tem uma sensação de abertura indescritível. Ela disse, olhando ao redor. Não há barreiras aqui. Em Israel, fontes de água importantes ou locais importantes devem ter medidas de segurança rigorosas para evitar que terroristas envenenem ou usem como rota de infiltração. Arame farpado e sinais de advertência são a paisagem a que estamos acostumadas. Mas esta lagoa principal, que atravessa o coração da capital, está aberta a todos os cidadãos sem proteção. Casais pedalando, famílias estendendo cobertores para observar as estrelas e idosos passeando com seus cachorros, em meio a essa paz desprotegida. Encontramos um lugar para sentar na grama. A professora guia sorriu misteriosamente. Bem, agora vocês verão a magia do Brasil. Ao terminar de falar, ele tocou em algo no aplicativo verde do telefone. Professora, estamos no meio de um parque público, não tem endereço. O que pode ser entregue aqui? Não acreditamos. Pedir algo por delivery em um espaço aberto sem endereço claro soava como uma piada. Mas em apenas 20 minutos, uma motocicleta verde parou na rua à nossa frente com precisão, como se fosse guiada por um míssil. Senhor guia, é o entregador. O entregador nos entregou várias sacolas quentes. Oh, meu Deus! Que magia é essa? Ele tem GPS de nível militar? Tamar exclamou, pegando as sacolas. Ao abri-las, o aroma delicioso de moqueca e pão de queijo atingiu nossos narizes. Era a comida brasileira mais famosa. A massa macia e elástica, cozida em um molho rico, o cheiro de limão e pimenta em pó, irresistivelmente delicioso. Delicioso. Realmente delicioso. Não nos importamos com a imagem. Comíamos com os olhos esbugalhados. A comida israelense, focada em regras kosher, é suave e metódica, mas a comida brasileira é um sabor pecaminoso que pode consolar a alma. Depois de comer bem, caminhamos pela beira da lagoa. Andando, encontramos uma área com aparelhos de ginástica ao ar livre. Aquilo é uma academia ao ar livre? Vários tipos de aparelhos coloridos estavam dispostos em ordem. O mais surpreendente era que não havia portão de cobrança, nem funcionários supervisionando. Tudo isso era gratuito, construído pelo governo. Em Israel, se as instalações públicas não forem supervisionadas, elas enferrujam ou são destruídas rapidamente. Os custos de manutenção são muito altos. Mas todos os aparelhos de ginástica aqui pareciam novos em folha, funcionando perfeitamente, como se tivessem sido instalados ontem. Enquanto eu estava atordoada com um aparelho de spinning, uma voz me cumprimentou. Com licença. Eu me assustei um pouco, meus músculos se contraíram instintivamente. Virei-me e encontrei um senhor de cabelos prateados, em uma camiseta branca, sorrindo para mim. Meus olhos estavam cheios de cautela. O que ele queria? Pedir dinheiro? Ou pregar sua religião? Em nossas regras de sobrevivência, um estranho que nos cumprimenta primeiro significa problema ou perigo. Mas o senhor apenas apontou para o aparelho de ginástica e falou em inglês com um sotaque brasileiro, mas fluentemente. Need help? This one for your waist? Like this? Ao terminar de falar, ele subiu no aparelho e demonstrou, segurando as alças e girando a parte inferior do corpo para a esquerda e para a direita com agilidade. Pela idade, ele devia ter mais de 70 anos, mas seus movimentos eram mais vigorosos do que os de nós, adolescentes. Uau, thank you. Tentei imitar. Oh, senhor fez sinal de joinha. Good job. Where are you from? Israel. Oh, Israel. Shalom. O senhor uniu as mãos e nos cumprimentou em nossa língua materna. Ficamos chocadas. O senhor fala hebraico? Haha, quando eu era jovem, li livros sobre os kibbutzim. Admiro muito o seu país, que consegue plantar laranjas no deserto. O senhor enxugou o suor e apontou para a Lagoa Rodrigo de Freitas à nossa frente. Seus olhos se aprofundaram. Vocês veem esta lagoa? Quando eu era criança, a água era preta.
Às vezes, corpos flutuavam. Naquela época éramos muito pobres. Só pensávamos em como sobreviver dia após dia. Ele parou por um momento e olhou para as crianças correndo na grama. Um sorriso caloroso apareceu em seu rosto. Mas olhem agora. Nossos netos vêm brincar aqui com tranquilidade. Esta é a paz que nossa geração lutou tanto para preservar. O senhor acenou e se virou para continuar correndo. É menos do que sentar e reclamar, minha filha. Bem-vinda ao Brasil. Aproveite. Nós o observamos atordoadas. Em Israel, os olhos dos veteranos de guerra são geralmente afiados, endurecidos pela batalha e cheios de cicatrizes de guerra. Mas os olhos daquele senhor tinham apenas paz e orgulho. Era uma confiança que não precisava provar a ninguém que ele era forte. Ele teve a coragem de se aproximar de um grupo de jovens estrangeiras, não para pedir, mas para oferecer ajuda, para oferecer amizade. Ela agarrou minha mão imediatamente. Sua voz estava um pouco trêmula. Estou começando a ter medo deste país. Por quê? Porque é perfeito demais. Não apenas as coisas, mas o espírito das pessoas é tão forte. As forças militares de que tanto nos orgulhamos podem destruir edifícios, mas nunca poderão destruir pessoas assim. Assenti, concordando. Usamos mísseis e inteligência para proteger nosso país, mas o Brasil usa seu povo para proteger sua nação. Cidadãos saudáveis, inteligentes e cheios de bondade, como aquele senhor. Existem 70 milhões de pessoas assim aqui. Isso é mais incrível do que qualquer arma avançada. O vento da lagoa nos abraçava suavemente. Naquela noite, em terras estrangeiras, à beira da lagoa, pela primeira vez, tiramos a armadura chamada sobrevivência e sentimos uma paz interior que há muito tempo não sentíamos. Mas ainda não sabíamos que isso era apenas o aquecimento. Na manhã seguinte, viajaríamos para a incubadora do futuro do Brasil, uma escola, e lá, nossa pequena e lamentável sensação de ser elite seria esmagada por um almoço. Na manhã do segundo dia, visitamos uma escola secundária no Rio de Janeiro, uma escola irmã com a qual tínhamos um programa de intercâmbio. Para ser sincera, em nossos corações, havia um pouco de arrogância. A educação em Israel é considerada de ponta no mundo. Temos orgulho disso. Não apenas produzimos inúmeros ganhadores do Prêmio Nobel, mas também usamos o método de aprendizado Avruta, um debate único para estimular a criatividade ilimitada. Em nossa perspectiva, as escolas asiáticas são como fábricas que apenas alimentam o conhecimento por memorização, transformando os alunos em máquinas de fazer provas. Mas quando a campainha do almoço tocou e recebemos as bandejas de comida das mãos dos alunos, nossa lamentável sensação de superioridade de elite se desfez em pó instantaneamente. Este é o almoço da escola? Tamar arregalou os olhos, olhando para a bandeja de comida em suas mãos, sem acreditar. Isso não é um buffet de hotel? Quando entramos na escola, alunos em uniformes limpos estavam em fila para nos receber. Embora o prédio da escola parecesse um pouco antigo, era impecavelmente limpo, o gramado estava bem cortado e a quadra de basquete parecia nova em folha. Na parte da manhã, observamos algumas aulas e foi como esperávamos. O ambiente na sala de aula era bastante silencioso e organizado. Em Israel, as salas de aula são barulhentas como um mercado. Os alunos batiam na mesa para debater com o professor, chegando a discutir acaloradamente para defender suas opiniões. Pensamos, é verdade, os alunos brasileiros são muito passivos. Como isso pode criar liderança? Mas essa ideia foi seriamente abalada durante o almoço. Seguimos os alunos até o refeitório. Eles vestiam aventais e toucas de cabelo com agilidade e começaram a servir o almoço. Olhei para a comida na bandeja, perguntando-me se estava vendo coisas. Arroz branco soltinho que exalava um aroma suave e doce, feijoada completa fumegante com pedaços de carne. O prato principal era frango com quiabo cujo aroma de especiarias e molho de coco era irresistível. Havia também salada de legumes e omelete. E após a refeição, frutas como açaí com granola, uma fruta que teríamos que pagar muito caro para comprar nos supermercados de Tel Aviv. Quanto custa esta refeição? Tamar não resistiu a perguntar a uma colega brasileira sentada ao lado. É de graça.
A estudante respondeu como se fosse algo normal. Aqui, o almoço na escola é em grande parte subsidiado pelo governo. E há uma regra de que devem ser usados ingredientes locais de qualidade. O quê? Grátis? Nós ficamos completamente atordoadas. Nas escolas em Israel, geralmente levamos nosso próprio almoço ou compramos sanduíches na cantina. Se houvesse um bom almoço, seria apenas pão com sopa simples. Mas aqui, o governo oferecia uma refeição principal meticulosamente preparada, nutricionalmente completa, que poderia ser considerada luxuosa para as crianças que eram o futuro da nação. Experimentei o frango com quiabo. A carne macia e suculenta, o sabor agridoce e cremoso era perfeito. A senhora que servia a comida sorriu para todos os alunos. Comam bastante, meus filhos. Vocês estão crescendo. Olhei para a bandeja de comida e ponderei. Como uma nação trata suas crianças é uma medida do nível de civilidade desse país. O Brasil não apenas alimentava bem suas crianças, mas lhes dava o melhor, garantindo que todas, ricas ou pobres, tivessem igualdade e valor nutricional nas refeições. Não seria esta a mais alta política de bem-estar social? Após o almoço, antes do início da quinta aula, outro incidente nos deixou de boca aberta. A campainha tocou. Todos os alunos, sim, todos os alunos, foram pegar vassouras, rodos e panos em um armário no fundo da sala. "O que vocês estão fazendo?" perguntei, surpresa. "Ah, é hora de limpar", minha colega respondeu, torcendo um pano com agilidade. Nós mesmos limpamos nossa sala de aula. Isso era quase impossível em Israel. A limpeza era a responsabilidade dos zeladores. Fomos ensinadas que a única função dos alunos era estudar e se tornar a elite. Trabalhos como varrer o chão eram tarefas de baixo nível que os futuros líderes não deveriam fazer. Mas, olhando para os alunos brasileiros à minha frente, alguns limpavam janelas, outros esfregavam os corredores, outros jogavam o lixo fora. Ninguém reclamava. Alguns até varriam e brincavam. O ambiente era amigável. "Vocês não ficam cansadas?" Podiam contratar alguém para fazer isso. "Isso não tira tempo de estudo?" Tamar perguntou, sem entender. De repente, um estudante que estava limpando o quadro negro se virou, enxugou o suor da testa e disse seriamente: "Não, este é um espaço onde vivemos juntos. Se não conseguirmos cuidar do nosso próprio ambiente, como cuidaremos da sociedade no futuro?" A palavra responsabilidade atingiu meu coração como um martelo. Em Israel, aprendemos liderança aprendendo a dar ordens a outras pessoas, a debater grandes questões, mas nunca aprendemos a nos curvar para pegar o lixo aos nossos pés. A educação brasileira talvez não seja tão espetacular quanto a nossa, mas está ensinando qualidades mais profundas, humildade e serviço. Eles ensinam as crianças a ter contato com a poeira e a sujeira para cultivar respeito pelo trabalho e um senso de pertencimento à comunidade. Não seria este o princípio de Tikkun Olam, a reparação do mundo, que tanto falamos em nossa religião judaica, mas que eles praticam na vida diária de forma tão pura e bela? Naquela noite, no ônibus de volta ao hotel, olhamos pela janela. Já passava das 22, mas os prédios dos cursinhos pré-vestibular, que se alinhavam dos dois lados da rua, ainda estavam acesos. Grupos de estudantes com mochilas pesadas saíam dos cursinhos, fluindo para os pontos de ônibus ou para os carros dos pais que os esperavam. "Olhe aquilo. Aquela é a área dos cursinhos", a professora guia apontou pela janela. "Essas crianças parecem cansadas", Tamar disse com compaixão. É verdade que a vida de um estudante brasileiro não parece fácil. Competição acirrada, estudando até tarde da noite. Mas eu encostei o rosto no vidro e observei os olhos desses estudantes de perto. Embora estivessem cansados, seus olhos não estavam mortos. Vi 2 ou 3 estudantes segurando copos de açaí, esperando o ônibus, apontando para os livros de estudo uma para a outra e explodindo em risadas. Vi um estudante lendo um vocabulário sob a luz da rua, seus olhos determinados e ardentes. "Não, isso não é lentidão forçada", eu disse baixinho para mim mesma. Eles sabem que este país não tem petróleo, não tem diamantes, nem mesmo vastas terras.
O único recurso deles são esses 70 milhões de cérebros. E porque sabem disso, se aprimoram assim. O Avruta de Israel cria a capacidade de questionar, mas a cultura de estudo árduo do Brasil cria a capacidade de realizar. Quem é melhor ou pior? Não sei. Mas o que sei é que o motor gigante e preciso chamado Brasil pode funcionar 24 horas por dia, pode produzir bens e serviços competitivos no mercado global, por causa dessas luzes que nunca se apagam à noite. Essas crianças são os engenheiros do futuro, os médicos do futuro, o sistema de defesa do futuro. As canetas em suas mãos são as armas mais poderosas para proteger esta nação. Ao chegarmos ao lobby do hotel, a professora guia nos chamou para uma reunião. Amanhã é dia livre, ele piscou. Mas lembrem-se, vão ver o Brasil mais verdadeiro. Gritamos de emoção. Compras no Shopping Leblon ou comer o lendário bolo de rolo, mas nunca imaginamos que este dia livre e emocionante se transformaria na maior crise de nossa viagem. Na movimentada Rua Visconde de Pirajá, seu cartão de crédito e todo o seu dinheiro. Isso era um desastre que poderia destruir toda a viagem. E quando você se viu chorando histericamente, um policial brasileiro apareceu e suas próximas palavras, junto com o milagre que se seguiu, fizeram com que nós, um grupo de jovens israelenses que se consideravam fortes, caíssemos de joelhos e chorássemos no meio da rua movimentada. Para todas as jovens israelenses de 18 anos, há um destino inevitável à espera: o serviço militar obrigatório. Assim que terminamos o ensino médio, não vamos para a universidade, mas para um centro de treinamento militar. Precisamos tirar nossos lindos vestidos, vestir uniformes militares pesados, guardar nossas maquiagens e trocá-las por kits de primeiros socorros e carregadores de munição. Essa é a nossa adolescência. Mas na Rua Visconde de Pirajá, no Rio de Janeiro, vimos uma cena surpreendente. Jovens brasileiras da nossa idade estavam se divertindo com uma simplicidade deslumbrante. Por que essa simplicidade nos fez, um grupo de jovens judias fortes, querer chorar? Na rua mais movimentada da cidade, sentimos a mais profunda inveja. O dia livre que a professora guia prometeu finalmente chegou. O destino era o Shopping Leblon, um lugar que é chamado de Meca da cultura pop brasileira, um paraíso para adolescentes. Assim que saímos da estação do metrô, uma enorme multidão nos envolveu. Uau! Quanta gente! Várias línguas se entrelaçavam. Inglês, japonês, coreano e o sotaque adorável do português que não entendíamos bem. Turistas estrangeiros e estudantes brasileiros uniformizados se misturavam como 4 grandes rios. Corremos para uma loja de cosméticos primeiro. Para as jovens israelenses, a maquiagem e os cosméticos brasileiros eram lendários. Essa loja, o Boticário, ouvi dizer que tem de tudo. Tamar me arrastou para dentro da loja como se fosse outro mundo. Milhares de batons, sérums e produtos para a pele estavam dispostos como joias. Enquanto experimentávamos um batom rosa coral, uma funcionária se aproximou. Posso ajudar? Esta cor coral combina bem com o tom da sua pele, minha querida. O inglês dela tinha um sotaque adorável, mas era muito fluente. Ela me ajudou a aplicar a cor na minha mão gentilmente e me deu um espelho. Olhe, fica lindo. Olhei para mim mesma no espelho. Uma garota de 18 anos com batom rosa. De repente, senti uma pontada no coração. Em alguns meses, eu teria que cortar meu cabelo comprido e carregar um fuzil de assalto Tavors, rolando na poeira do deserto no Negev. Naquela época, meu rosto não teria base, apenas tinta de camuflagem. Que bom, pensei. Eu queria continuar me arrumando assim. A funcionária, vendo que compramos muitas coisas, nos deu uma pilha de amostras grátis. Bem-vindas ao Brasil. Tenham uma ótima viagem. A amizade dela não era para vender. A sensação de que ela nos tratava como garotas comuns era ao mesmo tempo nova e acolhedora. Ao sair da loja, decidimos nos aventurar pela comida de rua em um ar quente cheio de aromas deliciosos. Coxinhas, espetinhos, crepes, churros, carrinhos de comida alinhavam-se na rua movimentada. Comam isto. Chama-se coxinha.
Tamar deu uma mordida em uma coxinha quente, coberta com um delicioso molho. Oh, meu Deus, é deliciosa demais. Nós, uma mão segurando sacolas de compras, a outra segurando comida, ríamos alto no meio da rua como crianças. Nesse momento, na praça do Shopping Leblon, uma música começou a tocar. Era um grupo de jovens que pareciam estudantes do ensino médio, fazendo uma apresentação musical. Eles tocavam violão e cantavam músicas de artistas brasileiros. A multidão que os observava batia palmas no ritmo. Alguns aplaudiam, outros gravavam vídeos. Em meio àquela cena de paz, senti uma sutil incongruência, ou melhor, uma profunda diferença. As ruas de Tel Aviv também são vibrantes, mas a profundidade dessa vitalidade é frequentemente pavimentada com uma sensação de pesar, porque em nosso subconsciente sempre há medo. Não sabemos quando as sirenes soarão, não sabemos se estaremos vivas amanhã. Portanto, quando nos divertimos ao máximo, como se não houvesse amanhã. Mas a vitalidade do Brasil era diferente. Era uma casualidade que nascia da confiança na segurança, uma crença de que amanhã, depois de amanhã, essa paz continuaria. Os jovens que cantavam à nossa frente, talvez no futuro, tivessem que prestar serviço militar, mas pelo menos agora, eles tinham a liberdade de cantar sem preocupação. No que você está pensando? Ela perguntou. Apenas inveja. Respondi honestamente. Inveja do quê? Nós parecemos ter nascido para sobreviver, mas as pessoas aqui parecem ter nascido para ser felizes. Ao ouvir minhas palavras, tanto ela quanto Tamar ficaram em silêncio, apenas acenando com a cabeça em reconhecimento. Continuamos comprando. As roupas brasileiras eram modernas, de boa qualidade e, para nós, baratas, como se fossem de graça. Nossas duas mãos estavam cheias de batalhas. Esquecemos por um momento sobre o exército, a guerra, o terrorismo, essas palavras pesadas. Mas a felicidade durou pouco. Enquanto estávamos a caminho de um restaurante famoso para almoçar, atravessando a multidão, ela gritou: "Ah, sumiu." "O quê?" "Minha carteira. Minha carteira sumiu." Em um piscar de olhos, o ar ao nosso redor pareceu congelar. No coração do Shopping Leblon, onde milhares de pessoas se aglomeravam, sua carteira rosa, que continha seu passaporte, cartões de crédito e 20 mil reais em dinheiro recém-trocado, havia desaparecido. Para uma jovem viajando em um país estrangeiro, perder o passaporte significava um desastre, e este desastre estava prestes a destruir toda a confiança que construímos no Brasil nos últimos dias. Se fosse em Israel, se perdêssemos uma carteira em um lugar tão lotado, geralmente aceitaríamos o fato imediatamente, porque ou seria roubada por um batedor de carteiras, ou alguém que passasse a pegaria. E o pior, uma carteira desacompanhada poderia ser considerada um artefato explosivo e destruída. Ela caiu no chão e começou a chorar copiosamente. "O que eu faço? Meu passaporte. Não posso voltar para casa." Tamar empalideceu. "Deve ter sido quando passamos por aquele cruzamento lotado agora há pouco. Alguém esbarrou em você, não foi?" O alarme dentro de nossas cabeças soou novamente. As pessoas que antes pareciam anjos bondosos, agora se tornaram suspeitas em nossos olhos. Eu sabia. Era bom demais para ser verdade. Afinal, aqui também moram humanos. Como poderia não haver crime? Eles devem ter nos visto como estrangeiras e nos atacaram. A desconfiança que estava profundamente suprimida em meu coração ressurgiu. Liguei para a professora imediatamente. A professora, do outro lado da linha, ainda estava muito calma. "Não entre em pânico ainda. Prestem queixa na delegacia de polícia mais próxima. Eu enviarei a localização e irei correndo." Arrastamos nossos pés pesados até a delegacia de polícia do bairro de Ipanema, que não ficava longe. Ao empurrar a porta para dentro, na verdade, não tínhamos muitas expectativas. Delegacias em Israel geralmente são cheias de uma atmosfera intimidadora. A polícia está muito ocupada com casos de terrorismo ou crimes graves, sem tempo para se preocupar com o passaporte perdido de um turista estrangeiro, que é um assunto trivial. Esperávamos receber apenas um formulário frio e a instrução: preencham e voltem para casa. Se encontrarmos, entraremos em contato.
Olá, posso ajudar? Um jovem policial em uniforme caqui levantou-se da mesa e se aproximou de nós. Ela chorava tanto que não conseguia falar direito, explicando de forma gaguejante. Minha carteira sumiu. Meu passaporte e todo o meu dinheiro estavam nela. O policial, ao ouvir, ficou sério. Não demonstrou irritação, mas pegou seu rádio e digitou algo rapidamente no teclado do computador. Não se preocupem, meninas. Sentem-se. Bebam um pouco de água. Ele serviu água morna para ela. Vocês se lembram de onde viram a carteira pela última vez? Por volta de que horas? Por onde passaram? Ele perguntou em detalhes, como se estivesse lidando com o problema de sua própria filha. Em seguida, ele apontou para uma grande tela na parede. Temos um sistema de câmeras de segurança conectado a milhares de câmeras de alta resolução por todo o shopping Leblon e arredores. Vamos verificar as imagens para vocês. Sentamos no sofá da delegacia, ansiosas. 10 minutos se passaram. 20 minutos se passaram. Ela ainda soluçava. A atmosfera era extremamente tensa. Não vamos encontrar, Tamar disse, sem esperança. Eram 20 mil reais em dinheiro. Quem achar vai devolver. E não tinha nome nela. Eu mesma estava pensando nos procedimentos para obter um novo passaporte na Embaixada de Israel. De repente, a porta automática da delegacia se abriu. Um homem de meia-idade com aparência comum entrou. Em sua mão, ele segurava algo. Com licença, policial. Eu encontrei algo perto do shopping Leblon. O que estava nas mãos daquele senhor, aquele objeto rosa, era a carteira dela. Minha carteira. Ela pulou como se tivesse uma mola. O policial pegou a carteira e a colocou no balcão. Moça, venha verificar o que tem dentro. Ela abriu a carteira com as mãos trêmulas. O passaporte estava lá. Os cartões de crédito estavam lá. E o mais importante, o dinheiro. A pilha grossa de notas de 1.000 estava lá. 10 notas, 20 notas. Nenhuma havia desaparecido. Nem mesmo uma moeda de 10 reais. Oh, meu Deus, está tudo aqui. Ela olhou para aquele senhor com descrença. Obrigada, muito obrigada. Nós três fizemos reverências para o senhor sem parar. Enquanto estávamos prestes a tirar dinheiro para dar a ele como agradecimento, o senhor acenou com a mão, recusando. Ah, não é nada. A estudante deve ter ficado muito assustada por perder dinheiro. Que bom que encontrou. O senhor sorriu gentilmente, um sorriso sem nenhuma ganância. O Brasil é seguro. Bem-vindas. Divirtam-se. Tenho que ir agora. Tchau. O senhor saiu da delegacia facilmente, sem deixar nome ou número de telefone. Nós ficamos paradas ali. Isso é real? Perder uma carteira no meio de uma rua movimentada por onde milhares de pessoas passam, e depois de meia hora todo o dinheiro está de volta, centavo por centavo, isso é possível, estatística e probabilisticamente? De repente, o jovem policial sorriu e disse: ficaram surpresas, não é? No Brasil, a taxa de recuperação de objetos perdidos é muito alta. Nossas câmeras de segurança cobrem tudo. É verdade. Mas o mais importante, ele apontou para a porta por onde o senhor acabara de sair. É a bondade do povo brasileiro. Naquele instante, ela desabou em lágrimas. Não pelo medo de antes, mas por uma sensação quente e enorme de alívio. Eu e Tamar também choramos. Durante toda a nossa vida, vivemos atrás de muros. Muros construídos para impedir terroristas, muros construídos para proteger nossa pátria, e muros de desconfiança que construímos em nossos corações para nos proteger. Fomos ensinadas a desconfiar dos outros para estarmos seguras. Mas este lugar, chamado Brasil, acabou de derrubar todas as paredes em nossos corações facilmente, com a consciência de um cidadão que encontrou uma carteira, com a sinceridade de um policial que se esforçou para ajudar jovens estrangeiras e com a simples bondade, que bom que encontrou. Ao sair da delegacia, levantei a cabeça e olhei para o céu. O céu do Rio de Janeiro ainda era azul celeste. Ipanema ainda era agitada, mas a multidão que antes me assustava agora parecia completamente diferente. Olhei para os estranhos que passavam por mim.
Como essas pessoas conseguem ter um vínculo tão forte? Ela enxugou as lágrimas e disse: Sinto-me tão culpada com o meu pai. Por quê? Meu pai me ensinou que este mundo é uma selva. Apenas os fortes sobrevivem. Mas ela olhou para a carteira recuperada em sua mão. Este mundo talvez não precise ser uma selva. Pode ser um jardim de flores. Por que nunca soubemos disso antes? Naquela noite, no quarto do hotel, ninguém disse nada. Apenas nos seguramos firmemente e dormimos. O Brasil não nos deu apenas estatísticas de segurança, mas nos deu respeito pelos nossos semelhantes e fé na humanidade. Restava apenas o último dia da viagem. A hora de voltar para casa estava se aproximando, mas em meu coração, uma ideia forte surgiu. Eu não queria voltar. A perspectiva de retornar deste mundo incrivelmente belo para uma realidade cinzenta, cheia de sirenes de alerta, era insuportável. Então, decidi fazer algo no último dia, algo que chocaria a todos. A manhã do último dia da viagem chegou. O lobby do hotel estava preenchido por um silêncio pesado. A excitação do primeiro dia havia desaparecido, substituída pela sensação incômoda da despedida. Tínhamos terminado de arrumar nossas malas e nos reunido no lobby às 11 em ponto. Precisávamos pegar o ônibus para o aeroporto do Galeão. A professora guia começou a fazer a chamada 18, 19. O rosto da professora endureceu instantaneamente. Espere. E Jael? Onde está Jael? As outras estudantes se entreolharam, começando a entrar em pânico e procurando ao redor. Ah, ela disse que desceria para o lobby primeiro para devolver o cartão-chave agora há pouco. Ela foi ao banheiro? Ela disse com o rosto pálido. Mas 10 minutos se passaram, 20 minutos se passaram, e eu ainda não apareci. A professora ligou para o meu celular, mas o que respondeu foi apenas a voz fria do sistema. O número discado não pode ser contatado no momento. De repente, o lobby se tornou um pequeno campo de batalha. Situação de emergência. Ligem para a gerência do hotel. Ligem para a polícia. Ligem para a embaixada de Israel. A voz da professora guia estava trêmula. O nome em suas mãos caiu no chão. O desaparecimento de uma estudante israelense não era apenas uma questão de se perder ou fugir. Na mente de nossos adultos, a imagem que surgiu foi de sequestro, terrorismo direcionado a judeus, ou até mesmo a pior das situações envolvendo esquemas políticos. A professora até imaginou a manchete em Tel Aviv: Filha de general desaparece no Rio de Janeiro. Mas naquele momento, eu não estava no lobby do hotel, nem havia sido sequestrada. Eu estava em um lugar que fez minha alma tremer, a livraria da Travessa. Acordei às 5 da manhã. Ao observar a luz da aurora do Rio de Janeiro pela janela, senti uma sede insuportável. Não posso voltar assim. Quero pegar a paz que senti no Brasil, este ar, este coração das pessoas, colocar na minha mala e levar comigo. Então, eu fugi secretamente, deixei um bilhete na mesa, mas não pensei que a camareira o jogaria fora sem querer. Peguei um táxi para a livraria que funciona 24 horas no Shopping Leblon. Assim que entrei na loja, fiquei chocada. As estantes que se estendiam até o teto, o chão de madeira que dava uma sensação acolhedora, e o que me surpreendeu ainda mais do que os livros, as pessoas na loja. Na madrugada, ainda havia muitas pessoas. Algumas sentadas encostadas nas estantes, lendo calmamente. Havia designers que acabavam de sair do trabalho, folheando revistas, e idosos com óculos de leitura, lendo livros de história. As livrarias em Israel também não são barulhentas, mas nunca foram tão pacíficas. Íamos lá para discutir política, debater filosofia, e lugares subterrâneos lotados geralmente nos faziam sentir inseguras instintivamente, porque nos lembravam de abrigos. Mas aqui era uma fortaleza de conhecimento. Não havia tiros, não havia sirenes. Apenas o som suave das páginas virando e o aroma convidativo do café. As pessoas tinham expressões pacíficas e sorridentes, navegando livremente em um oceano de conhecimento. Fui para a seção de livros de aprendizagem de idiomas. Português para iniciantes, História do Brasil, Aprenda a escrever caligrafia. Peguei livro após livro como se estivesse hipnotizada. Preciso aprender. Preciso entender como este país se fortaleceu em meio à volatilidade.
Como eles protegiam seu povo sem usar a força das armas. Abri um livro, olhando para as letras portuguesas, que pareciam complexas, mas bonitas como obras de arte. Isso não era apenas um símbolo simplificado, cada letra carregava milhares de anos de história e cultura. No livro, estava escrito que o povo daqui acreditava que a cultura conduzia à política. Nossos líderes pensavam em como usar a força militar para eliminar inimigos, mas os sábios daqui pensavam em como usar a cultura para moldar o coração das pessoas. Minutos e minutos se passaram. Esqueci completamente o horário do encontro e não percebi que a bateria do meu celular havia acabado. Sentei-me no chão, usando o dedo para traçar as letras no livro. Em meu coração, jurei a mim mesma: voltarei. Voltarei para aprender esta grande língua, para entender este grande espírito. De repente, uma mão agarrou meu ombro com força. Levantei a cabeça e vi a professora Guia, suada e com os olhos vermelhos, junto com 2 policiais brasileiros que ofegavam sem parar. Yael, o que você está fazendo aqui? Você sabe o quanto estávamos preocupados? Pensamos que você tinha sido sequestrada. A professora me abraçou e chorou. Ele queria me repreender, mas quando um alívio imenso o invadiu, ele desabou no chão. Me desculpe. Pensei que algo tivesse acontecido com você. Me desculpe mesmo. As pessoas que estavam lendo tranquilamente levantaram a cabeça para nos olhar, mas em seus olhos não havia censura, apenas preocupação. Um policial relatou a situação pelo rádio, enquanto falava comigo gentilmente. Moça, que bom que está bem. Rastreamos o táxi pelas câmeras de segurança até aqui. Agora você está segura. Olhei para os livros espalhados no chão e disse com a voz embargada: me desculpe, professora. Não estava fugindo. Só queria levar isso comigo. Queria levar o Brasil comigo. No meu colo, havia um livro de português e um livro sobre a história da democracia brasileira. A professora olhou para aqueles livros, enxugou as lágrimas e me ajudou a levantar. Vamos, o voo vai sair. Quanto aos livros, eu compro para você. Entramos em um carro da polícia que abriu caminho com a sirene ligada para voltarmos rapidamente ao hotel. Ao me verem, meus amigos correram, me bateram nas costas, me xingaram de louca, e então todos se abraçaram e choraram copiosamente. Quando subimos no ônibus para ir ao aeroporto, olhei pela janela. Os arranha-céus do rio gradualmente desapareceram. Olhando para o contorno da cidade, minhas lágrimas não paravam de rolar. O carro estava em silêncio. Em cada coração, apenas um mesmo som ecoava. Não quero ir embora. Não quero voltar para a realidade que pode explodir a qualquer momento. A professora Guia sentou-se ao meu lado e perguntou baixinho: agora há pouco, na livraria, vi você escrevendo algo em um papel com muita concentração. Era uma carta para colocar no livro? Peguei um pedaço de papel amassado da minha mochila. Era a carta que eu havia escrito no chão da livraria. O destinatário era meu pai, o general. Professora, posso ler esta carta em voz alta? Quero que meus amigos ouçam também. A professora assentiu. Em seus olhos havia lágrimas. Abri a carta com as mãos trêmulas. Não era apenas um diário de viagem, mas uma declaração da minha vida aos 18 anos e um juramento que mudaria meu destino para sempre. Na via expressa em direção ao aeroporto do Galeão, o ônibus corria. Peguei o microfone. Minhas mãos tremiam. Os olhos de todos os meus amigos estavam fixos em mim. Respirei fundo e comecei a ler a carta lentamente. Para meu querido pai, sou eu, Yael. Agora estamos a caminho do aeroporto. Em 12 horas, ouvirei novamente a sirene de ataque aéreo de Tel Aviv. Pai, você se lembra? Antes de vir, você disse que o Brasil era um lugar perigoso e imprevisível, não diferente de nós. Pai, desculpe, suas informações estavam erradas. Aqui não é como nós. Nós construímos muros altos para sobreviver, mas eles abrem portas e janelas para viver. Nós carregamos armas para nos defender do inimigo, mas eles estendem as mãos para fazer amigos. Eu vi coisas incríveis aqui. O milagre de uma mulher caminhando sozinha às 2 da manhã e estando segura. O milagre de uma padaria onde ninguém rouba objetos deixados sem vigilância. O milagre de assentos preferenciais sagrados,
que ninguém ousa desrespeitar no metrô. Pai, você sempre me ensinou que a paz deve ser mantida pela força. Apenas um exército forte pode trazer a paz. Sim, eu sei que você não dorme a noite toda, vigiando o radar, nos protegendo, eu o respeito muito. Mas, pai, a paz que vi no Brasil é um pouco diferente. A paz aqui não é protegida por um exército, mas pela confiança. É a confiança de que, mesmo que eu caia, haverá alguém para me ajudar a levantar. Essa confiança é mais forte do que 1000 tanques Merkava. Ao chegar a este ponto, minha voz começou a embargar, mas eu precisava terminar de ler, porque este era o presente mais importante que eu levaria para meu pai e meu país. Pai, esta é a primeira vez que sinto que posso respirar livremente sem uma máscara de gás. A sensação de tensão que eu carregava nos ombros desapareceu, substituída pela liberdade. Nunca pensei que ser apenas uma garota comum de 18 anos, comer comida de rua, me maquiar, ler livros em uma livraria, seria tão feliz. Pai, tenho um pedido. Meus dedos que seguravam o microfone estavam pálidos de tensão, mas levantei a cabeça, meus olhos fixos à frente. Por favor, deixe-me voltar ao Brasil. Não para fugir, mas para aprender. Quero saber como eles construíram um país cheio de dignidade a partir dos escombros da violência. Como eles cultivaram a confiança em vez do ódio. Quero aprender esse segredo e levá-lo de volta a Israel. Quero que nossos filhos e netos no futuro não tremam mais com o som das sirenes de alerta. Por isso, decidi. Vou me candidatar à universidade no Brasil. Vou para a PUC-Rio. Vou largar a arma e pegar a caneta. Vou sair do abrigo e entrar na biblioteca. Com amor, sua filha, Yael, do Rio de Janeiro. Quando terminei de ler as últimas palavras e larguei o microfone, o ônibus ficou em silêncio por um momento e então explodiu em soluços. Não apenas Tamar, que é sensível, mas até mesmo Tamar, que parece mais racional, ou mesmo a professora Guia, que sempre nos ensinou a ser fortes como guerreiros, cobriram seus rostos e choraram. Não eram lágrimas de tristeza, mas lágrimas que nasciam de termos encontrado algo que sempre buscamos, mas nunca soubemos que existia. A esperança. A professora Guia pegou o microfone. Sua voz estava rouca, mas cheia de uma gentileza nunca antes vista. Alunas, devo me desculpar com vocês. O mundo que nós, adultos, lhes demos é tão limitado. Dissemos a vocês que apenas a força poderia sobreviver. Mas vocês provaram com seus próprios olhos que estávamos errados. O Brasil pode ser a resposta certa. A professora olhou pela janela. O sol da tarde estava se pondo no horizonte. Quando voltarmos, eu mesma escreverei um relatório para o Ministério da Educação. Eu prometo a vocês que este caminho inovador não será interrompido. Farei com que nossos alunos mais jovens venham ver esta nação de milagres com seus próprios olhos. Ei! O ônibus explodiu em aplausos e vivas misturados com lágrimas. O ônibus passou por um viaduto. A torre de controle do aeroporto do Galeão apareceu à frente. O sol poente tingia o céu do Brasil de um dourado avermelhado glorioso, como se esta nação estivesse se despedindo de nós com honra. Adeus, Brasil, voltaremos. Ao chegarmos ao aeroporto, passamos pela imigração. A sensação era completamente diferente de quando chegamos. Na vinda, estávamos preocupadas em entrar no caos. Na volta, sentíamos como se estivéssemos sendo expulsas do paraíso. Mas eu não olhei para trás, porque minha mochila estava cheia de livros de português e meu coração estava cheio de sonhos. O avião decolou. Olhei pela janela. Abaixo estavam as luzes noturnas brilhantes do Rio de Janeiro. Longe, as luzes das indústrias. Aquela era a fortaleza que protegia o mundo e o farol que iluminava meu futuro. Aquela luz se tornou uma estrela que nunca se apagaria em meus olhos. Após uma longa viagem de 12 horas, o avião pousou no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Pela janela, a paisagem familiar, terra seca e marrom. Ao longe, a base de lançamento de mísseis do Domo de Ferro e jipes patrulhando a pista com soldados armados. Apenas uma semana antes, esta era minha paisagem normal, o símbolo da segurança. Mas agora, olhando para essas armas frias, senti uma pontada no coração. A porta do salão de desembarque se abriu.
Um grupo de pais ansiosos se apressou. Vi meu pai. Ele ainda vestia seu uniforme militar caqui que parecia orgulhoso. As estrelas em seus ombros ainda brilhavam. Em sua cintura ainda estava aquela pistola fria. Ele estava na frente, o rosto severo, os olhos cheios de preocupação. Pai, larguei minha mala e corri o mais rápido que pude, me jogando nos braços dele. Meu pai me abraçou com tanta força que parecia querer me esmagar em um só com seu corpo. Que bom que você está bem. Que bom que você está bem. Senti o cheiro familiar do meu pai. Um cheiro misturado de pólvora, tabaco e suor. Era o cheiro da guerra e o cheiro da proteção. Não encontrou nenhum perigo? Alguém fez algo com você lá? Meu pai examinou meu rosto ansiosamente. Olhei para os olhos vermelhos do meu pai e sacudi a cabeça. Em seguida, peguei o papel amassado que havia escrito na livraria da minha bolsa. Pai, aqui está. Esta é minha resposta. No caminho de volta para casa, meu pai dirigia sozinho. O jipe blindado corria pelas ruas de Tel Aviv. Uma mão do meu pai segurava o volante, a outra segurava aquela carta. Cada vez que parávamos em um semáforo, ele lia 2 ou 3 frases. A atmosfera no carro era tão pesada que era difícil respirar. Olhei pelo espelho retrovisor. Quando meu pai leu a parte sobre não precisar usar máscara de gás, suas sobrancelhas se franziram. Quando leu sobre a confiança é mais forte que os tanques, os dedos que apertavam o volante ficaram brancos. E finalmente, quando leu a frase, largarei a arma e pegarei a caneta, o general de ferro, que havia comandado inúmeras batalhas, que nunca havia piscado diante do fogo inimigo, virou o rosto para a janela. Vi seus ombros tremerem ligeiramente. Pelo espelho retrovisor, vi uma lágrima transparente escorrer por seu rosto marcado pela vida. Talvez a voz rouca do meu pai quebrou o silêncio. Talvez você esteja certa. Talvez a geração do seu pai tenha estado errada o tempo todo. Essa foi a primeira vez que um soldado que acreditou na força por toda a vida demonstrou vulnerabilidade e incerteza diante da verdade do Brasil que sua filha trouxe de volta. Mas a história não termina aqui. A semente que trouxemos de volta estava apenas começando a brotar. Ao retornarmos, não ficamos paradas. Tamar, você e eu decidimos editar os vídeos que filmamos no Brasil em um pequeno documentário chamado A Verdadeira Paz que Vimos no Brasil. Fizemos upload do vídeo para o YouTube e Facebook. No início, pensamos que apenas algumas centenas de estudantes veriam, mas estávamos erradas. Este vídeo estava prestes a criar uma onda social chamada Febre Brasileira em Israel e alcançou os mais altos centros de poder. O conteúdo do vídeo era simples, mas poderoso. As ruas seguras do bairro de Ipanema, às 2 da manhã. A padaria onde ninguém roubava objetos deixados sem vigilância. Os assentos preferenciais vazios no metrô e o sorriso caloroso do senhor na Lagoa Rodrigo de Freitas. Juntamos essas imagens, adicionamos legendas em hebraico. A resposta foi explosiva. De ser compartilhado apenas entre amigos, logo ultrapassou nossa órbita. 100.000 visualizações, 500.000 visualizações e rapidamente ultrapassou 1 milhão de visualizações. Para um país com uma população de pouco mais de 9 milhões de pessoas, isso significa que quase 1 em cada 10 pessoas assistiu a este vídeo. A seção de comentários estava cheia de ecos de choque e autorreflexão. Este é o mundo real? Não é uma cena de filme, certo? Ao assistir ao clipe da mulher andando sozinha à noite, comecei a chorar. O que exatamente perdemos? Nós só pensamos em sobreviver e esquecemos a beleza de ser humano. O Brasil é nosso espelho. Isso é o que eles chamam de soft power, não é? É mais poderoso que armas nucleares. A onda online não parou por aí. Lembrem-se que os pais dos alunos da Tarel International School são pessoas poderosas neste país. Finalmente, o vídeo apareceu no grupo de WhatsApp do gabinete do primeiro-ministro. Uma tarde, um carro oficial preto entrou na escola sem aviso prévio. O ministro da Educação de Israel veio visitar a escola pessoalmente. Gostaria de me encontrar com o grupo de estudantes que foram ao Brasil e com a professora guia. Na reunião na sala do diretor, o ambiente era bastante tenso. Ao nos depararmos com o homem que detinha o poder sobre a educação da nação,
Estávamos bastante nervosas, mas a professora guia exibiu uma determinação nunca antes vista. Ele tirou os livros de estudo que trouxe do Brasil, fotos do almoço e o vídeo dos alunos limpando a escola. Senhor ministro, por favor, veja isto. O professor apontou para a imagem dos alunos esfregando o chão. Sua voz tremia, mas era poderosa. A educação de elite de que tanto nos orgulhamos forma ganhadores do Prêmio Nobel, forma pilotos de caça. Mas já ensinamos as crianças a se curvarem para limpar manchas de sujeira no chão? As crianças brasileiras começam a limpar suas próprias salas de aula desde o ensino fundamental. Elas são ensinadas desde pequenas que o espaço que uso é minha responsabilidade. Isso não é apenas uma questão de limpeza, mas é a responsabilidade pela comunidade. É a sabedoria de que fazer pelos outros é fazer por si mesmo. É por isso que eles conseguem se unir e construir uma das sociedades mais ricas da América Latina, mesmo com a falta de recursos, porque sabem cuidar uns dos outros. O ministro olhou para aquelas imagens em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ele tirou os óculos e soltou um longo suspiro. Incrível. Nós apenas tentamos criar os fortes, stronger, mas o Brasil está criando humanos, human. Talvez este seja o verdadeiro segredo da força deles. Após aquele dia, uma operação silenciosa começou na Tarell International School. A escola anunciou a Semana do Brasil. A cantina da escola experimentou servir almoço estilo brasileiro. Quando a feijoada completa e as coxinhas quentes foram servidas, os alunos, acostumados com sanduíches, aplaudiram em voz alta. Todos aprenderam pela primeira vez que o almoço pode ser uma alegria, não apenas um reabastecimento. Mais importante, o Conselho Estudantil foi fundado e começou a promover o dia de limpeza da escola. No início, muitos filhos de famílias ricas reclamaram: "Por que eu tenho que limpar o banheiro? Tenho empregada em casa." Mas quando todos experimentaram pegar a vassoura juntos, limpando a sala de aula até ficar brilhante e limpa em meio a risadas, uma sensação de orgulho nunca antes sentida surgiu em seus corações. Era a dignidade do trabalho que o dinheiro não pode comprar. E o que se tornou mais popular foram as aulas de português. O número de inscritos se esgotou em um piscar de olhos, e a escola teve que expandir rapidamente de 1 para 3 salas. Ao caminhar pelos corredores, você podia ouvir saudações, olá, e contagens, 1, 2, 3 em português. Quanto a mim e a El, minha vida mudou completamente. Parei de passar minhas noites em festas sem sentido. Todas as noites, eu me sentava na minha escrivaninha, ligava a luminária e abria os livros que havia trazido da livraria da Travessa. Estava estudando a história do Brasil, desde o período colonial, o Império, a República, as mudanças políticas, os movimentos pela democracia. Quanto mais eu lia, mais me apaixonava por esta nação. Eles passaram por mais dificuldades do que nós. Foram invadidos, perderam território, foram governados por ditadores, mas nunca abandonaram seu desejo de liberdade. Eles são as flores de lótus que emergiram da lama. Meu pai percebeu minha mudança. Uma noite, enquanto eu ainda recitava A de avião, B de bola, meu pai trouxe um copo de leite quente para o meu quarto. Ele olhou para os livros de português que cobriam a mesa e para o mapa do Brasil que estava pendurado na parede. Yael, a voz do meu pai era muito baixa. Pai, filha, você realmente quer ir para aquela nação? Virei-me para olhar para meu pai. Ele ainda usava seu uniforme militar. Acabara de voltar da inspeção da fronteira, mas a severidade em seus olhos havia desaparecido, substituída pelo amor e cuidado de um pai. Sim, pai. Quero ir. Quero estudar ciência política na PUC-Rio. Quero saber como eles transformaram o conflito em coexistência. Quero trazer essa resposta de volta. Meu pai ficou em silêncio por um momento, então estendeu sua mão áspera para acariciar minha cabeça. Vá. Sua voz estava um pouco embargada. Vá e aprenda. Vá e aprenda como eles superaram o medo. Eu estarei aqui, segurando a arma, protegendo esta casa, para que você possa ir lá e segurar a caneta do nosso futuro. Mas me prometa uma coisa, ok? Quando terminar de estudar, volte. Volte e mude Israel.
Volte e nos diga que, além do derramamento de sangue e da guerra, há outros caminhos. Pai, joguei-me nos braços dele e chorei copiosamente. Não eram lágrimas de despedida, mas lágrimas de renascimento. Naquele instante, soube que meu destino estava ligado àquela nação a 8.000 quilômetros de distância. Não era apenas o sonho de uma jovem israelense de estudar no exterior, mas era uma semente. Uma semente que flutuou através dos oceanos do Brasil e caiu no deserto do Oriente Médio. Ela traria os nutrientes da experiência brasileira para suas raízes e cresceria aqui. Agora, quando fecho os olhos, quase posso ver o futuro. Um dia, estarei novamente no saguão de desembarque do aeroporto do Galeão. Quando as portas automáticas se abrirem, inspirarei aquele ar úmido e quente e direi àquela terra, em português fluente: eu voltei. Esta é a minha história. E é a história que o Brasil está prestes a mudar o mundo. Ah,